dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Depois desse período aí de recesso, um mês aí em casa, né? Com certeza deu para vocês aproveitarem bastante, deu para descansar, deu para recuperar as energias, né? E aqui estamos nós voltando aqui para mais um semestre, né? Tenho certeza que será um ótimo semestre, de muitas conquistas, de muito aprendizado, tá? Estamos aí muito ansiosos para receber todos vocês de volta. Tá bom, pessoal? Então, espero aí contar com a contribuição, a participação de todos vocês, tá bom? Que todos vocês aí deem o máximo de vocês, o máximo que vocês puderem, se empenhem em prol da educação de vocês, tá bom? Façam o possível para tirar notas melhores, tá? Melhores do que vocês obtiveram no semestre passado, tá? Então, muito feliz, como já disse, de estar aqui com todos vocês, tá? Vamos iniciar essa aula aqui de português e eu vou reexplicar para vocês como vai funcionar novamente, né? Vocês já sabiam como já estávamos funcionando no primeiro semestre, mas é sempre válido nós enfatizarmos as nossas regrinhas, né? E o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui, claro, é nós obtermos mais conhecimento e para isso nós vamos contar com a ajuda de algumas coisinhas, de alguns recursos, tá? Como, por exemplo, vamos ter aí, vamos utilizar o nosso ClassApp, que é o nosso aplicativo de mensagens, através do qual nós mandamos e recebemos mensagens, tá? Nós enviaremos as atividades através dele, tá bom? Nós enviaremos as atividades através dele, do ClassApp, e vocês responderão as atividades através do aplicativo. Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Nessa mensagem, vocês vão ter lá a data, o nome da atividade, a disciplina e o que é para ser feito. E vocês vão responder aquela mensagem com a atividade. Não precisam criar uma outra postagem e enviar para mim. Vocês podem responder na própria mensagem que eu mandei para vocês. Tá bom? Então, façam isso, mandem a mensagem e respondam as atividades que forem passadas. E fiquem atentos ao ClassApp, pessoal, porque nós estamos passando mensagens importantes por lá, tá? Nós só utilizamos o ClassApp para o envio de mensagens importantes, tá? Então, sempre que tiver uma mensagem da coordenação, da docência, dos professores, etc., então vocês precisam conferir, pois são mensagens importantes. Nós não mandamos WhatsApp por lá, nós não mandamos mensagens de bom dia, nós mandamos apenas mensagens importantes. Tá bom, pessoal? E lembrem-se, claro, também de entregar sempre as atividades no prazo. Entreguem sempre as atividades no prazo para serem entregues. Nós precisamos dessa contribuição de vocês, entregar sempre no prazo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos voltar aqui e retomar ao nosso segundo semestre. Não vamos ter assunto novo. Essa semana teremos apenas uma revisão do que nós vimos nas aulas passadas, no primeiro semestre, tá? Teremos uma revisãozinha aí para que nós possamos refrescar a nossa memória, pois eu sei que vocês aí, após esse período de recesso, certamente não tiveram muito contato com o livro, né? Alguns até sim. Mas, enfim, vamos fazer então aí. Vamos lá dar continuidade ao nosso semestre. Então, como eu estava dizendo para vocês, vamos fazer uma revisão aqui de alguns assuntos. Vamos rever aqui o assunto de vozes verbais, tá bom? Foi o último assunto que nós estudamos antes de finalizarmos aí o nosso período do primeiro semestre, tá bom? Então, estávamos estudando acerca das vozes verbais. Foi o assunto que nós estudamos. Como vocês bem sabem, é um assunto fácil, tá bom? As vozes verbais são fáceis, não é um assunto difícil, tá bom? Se refere à forma como nós conjugamos os verbos. Nós vimos aí 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, vamos reestudar todas essas vozes verbais, tá bom? Claro, a gente precisa entender o seguinte: antes da gente entender o que são as vozes verbais, a gente precisa entender como que funciona o verbo e a conjugação
verbal, tá? Tem tudo a ver com isso, com a conjugação verbal. As vozes verbais, elas vão apenas mudar a forma como nós estruturamos a oração. Então, a voz verbal, a voz verbal, ela muda a estrutura da frase, tá bom? Vou colocar aqui. A voz verbal altera a estrutura da oração, tá bom? Especialmente na parte do verbo. Como assim, professor? Veja, pessoal, eu vou pegar alguns exemplos aqui de orações aleatórias e nós vamos realizar uma pequena troca de voz, tá bom? Nós temos no total aí 3 vozes verbais, tá bom? Nós temos aí a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. São as 3 vozes verbais que nós temos: ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa, pessoal, ela funciona da seguinte forma. A voz ativa, ela enfatiza o sujeito. A voz ativa, ela enfatiza o objeto, o complemento. E a voz reflexiva, ela também enfatiza tanto o sujeito quanto o objeto. Como assim, professor? Não estou entendendo. Dependendo da estrutura que você utilizar, você vai enfatizar um elemento específico na oração. Por exemplo, vamos utilizar aqui uma oração na voz ativa. Aqui, voz ativa, vamos lá. Ele escolheu uma casa em uma casa. Bom, ele escolheu uma casa. Até esqueci. Aqui temos um exemplo de uma oração na voz passiva. Agora vamos pegar essa mesma oração e vamos alterar a sua estrutura, colocando-a na voz passiva, tá bom? Aí temos aí, uma casa foi escolhida por ele, tá bom? Uma casa foi escolhida por ele. E por último temos aí a voz reflexiva. Na voz reflexiva, a estrutura seria a seguinte: ele se escolheu. Vocês percebem, pessoal, o seguinte: na voz ativa, a ênfase aqui ela recai sobre o sujeito. Ele escolheu uma casa. E na voz passiva, a ênfase ela recai sobre o objeto. Nesse caso aí, pessoal, não mudou muita coisa, tá? O significado permanece o mesmo, tá bom? O significado ele permanece o mesmo. Se vocês compararem as duas orações, elas possuem exatamente o mesmo significado. A única coisa que vai mudar é a estrutura, tá? Ó, então deixa eu colocar uma observaçãozinha aqui. Na mudança de voz ativa para passiva, não há alteração no significado, tá? Não há alteração no significado, apenas na estrutura gramatical, tá? Não há alteração no significado, apenas na estrutura gramatical, beleza? Então, na mudança de voz ativa para passiva, não há alteração de significado, apenas na estrutura gramatical. Como vocês podem perceber aqui, ele escolheu uma casa e uma casa foi escolhida por ele, tem exatamente o mesmo significado. A única coisa que mudou foi a estrutura física, mas o significado lógico permanece o mesmo. É bom enfatizar isso. Então, na mudança de voz, a mudança de voz não altera o significado, altera apenas a estrutura da oração. Tá? É válido isso ser mencionado e enfatizado. Beleza? Já na voz reflexiva, claro, dependendo, né, vai mudar sim um pouquinho o significado. Tá bom? Porque na voz reflexiva a ênfase cai tanto sobre o objeto quanto sobre o sujeito. Tá bom? Vai cair sobre as duas pessoas. Pronto. Agora que vocês entenderam aí o conceito de vozes verbais, agora que vocês entenderam qual é a função da voz verbal, agora que vocês entenderam como funciona a estruturação das vozes verbais,
Agora a gente vai passar para uma outra parte. A gente vai passar agora para entender como funciona a mudança de voz. Tá? Como é que eu posso pegar da voz ativa e passar para a voz passiva? E como é que eu posso passar da voz passiva para a voz ativa? Como é que vai ocorrer esse processo aí de mudança de voz verbal? Vamos lá. Vou abrir uma outra página aqui. Tá? E vamos iniciar pela voz ativa. Voz ativa. Na voz ativa, pessoal, acontece o seguinte, presta atenção. Na voz ativa, a estrutura é a mesma. Vocês vão ter que decorar a estrutura das vozes verbais, para que assim vocês consigam utilizá-las corretamente. Então, na voz ativa, tá bom? Nós temos aí a seguinte estrutura: sujeito mais verbo mais complemento, tá? Sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a estrutura da voz ativa, beleza? Aí a gente passa agora para a voz passiva. Deixa eu primeiro colocar um exemplo aqui. Pronto, pessoal. Então, como vocês estão vendo aí, sujeito, verbo e complemento. A seguinte estrutura da voz ativa. E agora a gente passa para a voz passiva. Sujeito, mais verbo auxiliar, mais verbo principal, mais sujeito. Pronto. E agora temos aqui, pessoal, a voz passiva. E temos aí também a estrutura da voz passiva, como vocês estão vendo aí. Tá? Sujeito, que é o objeto, mais verbo auxiliar, mais verbo principal, mais sujeito. Bom, como a gente está vendo aí, essa é a estrutura da voz passiva. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Sujeito, mais verbo. Pronto. Aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem mais ou menos como é que ficaria, tá?
Pronto. E aqui nós temos a estrutura da voz passiva. Como vocês podem perceber, na voz passiva ocorrem duas mudanças. Primeiro, o objeto, que a gente chama de complemento, né? Ele passa a ser o sujeito, ou seja, a pessoa que realiza a ação. Tá? É a primeira mudança. Beleza? A segunda mudança é acrescenta-se o verbo auxiliar ser. Acrescenta-se o verbo auxiliar ser. Como vocês podem ver aqui, o sujeito, pessoal, que era ele, e o complemento, que era a casa, muda de posição. A casa passa a ser o sujeito, tá bom? E o sujeito verdadeiro, que é ele, vai lá para baixo, tá bom? Ou seja, a ordem inverte. Apesar dessa inversão, ainda assim o significado é o mesmo, tá? Tem o mesmo significado, beleza? Apesar de toda essa inversão. Foi mal, pessoal. Um negócio aqui na sala que eu fiquei até sem reação agora. Vamos lá. Então, apesar de toda essa mudança na inversão na coisa, tá bom? Não houve alteração no significado da oração. Continuou o mesmo significado, apenas alteramos as posições. Beleza? Pronto. E a segunda alteração é que nós acrescentamos aqui um verbo auxiliar. Nós colocamos aqui o verbo ser, que nesse caso aqui está no passado. A casa foi escolhida, tá bom? E a última observação é que o verbo principal muda para a forma do particípio passado, tá? Ou seja, o verbo escolher, né, no caso escolheu no passado, ele passa para a forma do particípio escolhida. Bom, a casa foi escolhida por ele. Então, essas são as 3 observações que vocês vão precisar realizar todas as vezes que vocês forem alterar a voz verbal, tá bom? Quando vocês forem passar de voz ativa para voz passiva, de voz passiva para voz ativa. Se estiver na voz ativa, o sujeito, o objeto, né, que é a casa, ele passa a ser o sujeito, tá bom? Sim, tá, até sexta. Então, como eu estava falando, pessoal, primeiro, o objeto passa a ser o sujeito, tá bom? E o sujeito ele vai para o final, tá bom? O segundo, nós vamos ter que acrescentar o verbo auxiliar ser entre o sujeito agora e o verbo. E o verbo principal ele muda para a forma do particípio. Então, ele escolheu a casa vem para cá, para frente, né? A casa, vamos colocar o verbo ser aqui, foi, o verbo escolher vira escolhido, e se quisermos acrescentar, podemos colocar por ele. A casa foi escolhida por ele. Tá bom? Essa é a alteração que nós realizamos ao tentarmos passar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Tá bom? Vou passar uma pequena atividade para vocês aqui e em seguida a gente finaliza para na próxima aula nós darmos continuidade a essa revisão. Tá bom?
Pronto. Passem essas duas orações aí para a voz passiva. Vocês têm 2 minutos para realizar. Tá bom? Bom, pessoal, dei até um pouquinho a mais para vocês aí, um tempinho a mais. Vamos então agora realizar a nossa correção. Tá? O presidente vetou a lei. O que é que nós vamos precisar fazer aqui? Vamos lá. O presidente vetou a lei. Vamos primeiro identificar os elementos. Temos aqui o presidente, que é o nosso sujeito, tá? O presidente, tá bom? Temos aqui o verbo vetar, né? No caso aí no passado, tá bom? Aí fica o verbo presente vetou. E temos aqui a lei, que é o nosso complemento. Então, vamos aí precisar realizar a mudança. Primeiro, o que é que vai acontecer? Ó, vamos pegar aqui a lei, vai vir para frente, a lei. Vamos acrescentar agora o verbo auxiliar, foi, tá bom? O verbo auxiliar. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos mudar o verbo principal, que é o verbo vetar. A lei foi vetada. Tá bom? A lei foi vetada pelo presidente. Então, mudamos a posição do sujeito, pegamos aqui o objeto, colocamos na frente, acrescentamos o verbo auxiliar e mudamos o verbo principal e colocamos o particípio. Ok? Pronto, vamos para a segunda parte agora. Ele acordou o gigante. Essa aqui está indo mais fácil, né, pessoal? A mesma lógica, pessoal, a mesma lógica. Ele acordou o gigante. Temos aqui o sujeito, que é ele. Temos aqui o verbo acordar, no passado, né? Pretérito. E temos aqui o gigante, tá? Que no caso aí seria o complemento. O que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui o complemento, que é o objeto, né? Botar na frente, o gigante, tá bom? Acrescentar o verbo auxiliar foi pegar o verbo principal e alterar a sua forma.
acordado por ele. Tá? E aí realizamos a nossa inversão. Viu como é simples, pessoal? Sigam essas 3 regrinhas e vocês vão conseguir passar qualquer verbo, qualquer oração da voz ativa para a voz passiva. Tá? Ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, semana que vem. Continuando a nossa revisão sobre as vozes verbais. As vozes reflexiva e também a alteração da voz passiva. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, gente.